Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o Senhor está em nosso coração, preferimos perdoar a condenar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está perto de nós, ele influencia os nossos pensamentos. E conforme nós pensamos diferente, nós sentimos diferentes. Então, antes, onde existia raiva, hoje existe uma necessidade de tentar pacificar as coisas. Nós escolhemos as palavras, nós medimos muito bem tudo aquilo que está dentro do nosso coração e nos afastamos de tudo aquilo que nos levava a pecar, de tudo aquilo que nos levava a cair. Então, nós tínhamos o costume de xingar, mas hoje nós não xingamos mais. A mania de ficar falando da vida dos outros e hoje já não falamos mais. Mentíamos, mas hoje isso não sai mais da nossa boca. E as coisas que no passado não nos incomodava, hoje incomoda. Então o Espírito Santo, ele não modifica apenas a nossa mente, mas transforma também o nosso caráter e a nossa natureza. Então nós aprendemos a nos comportar de uma forma que antes nós iríamos fazer de forma totalmente diferente. O homem que não tem Deus, ele é descontrolado, ele é impulsivo, ele exala raiva, ele exala ódio. Tudo que ele faz é de forma agressiva. Enquanto Jesus diz que ele é a mansidão, que a paz reina aonde ele está, que ele dá um entendimento e a sabedoria sobre todas as coisas, o diabo não. Ele quer resolver as coisas na hora, ele quer do jeito dele, ele quer que as pessoas paguem. E esse comportamento demonstra nitidamente que essa pessoa ela não está com o Senhor. Não adianta tentar dialogar, não adianta tentar ensinar, quando a pessoa ela está tomada por esse momento porque ela está cega. Se você assistir séries ou depoimentos de pessoas que cometeram graves violências ou crimes, você vai ver que muitas vezes eles relatam: eu não sei porque eu fiz isso. Claro que não são pessoas que têm isso como uma patologia, que ela premeditou, que ela fez, mas uma pessoa que às vezes ela saiu de um acesso de ciúme ou de raiva e quando ela viu, ela já fez. Se ela teve um acesso, é porque ela tinha um gatilho. E nós temos que desarmar todos esses gatilhos que estão na nossa vida, senão daqui um pouco nós estamos cometendo agressões contra as pessoas e achando que isso é um direito que nós temos. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, isso já não existe mais na nossa vida. Se a gente vai lá em Romanos 12, versículo 18 a 21, a palavra do Senhor ela diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixa que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê a comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então, quem está escrevendo essa carta? Paulo. Qual é o tema central de tudo isso que ele está tentando nos explicar? No começo, se a gente vê, a gente citou já Romanos nos devocionais passados, ele estava ensinando sobre a graça, sobre como Cristo era aquele que as Escrituras diziam que viria, que seria o Salvador. E aqui ele está vindo para a parte prática. Bom, vocês já entenderam quem é Jesus. Agora vocês precisam entender quem são vocês.
Porque não adianta eu dizer que eu acredito em Deus se eu continuo fazendo as coisas que Deus reprova, que Ele diz que são coisas que não vêm do fruto do Espírito Santo. Eu tenho que olhar para o meu comportamento agora e este é o chamado. No que depender de vocês. Tudo bem, nós não podemos influenciar todas as pessoas. Nós não podemos, muitas vezes, mandar num filho ou mandar numa filha, ou exigir algo de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou de um amigo. Isso nós não podemos. Sabe, isso não nos dá o direito, independente de quem essa pessoa seja. Você não tem o direito de mudar ninguém, por pior que seja essa pessoa, porque quem promove a mudança é Jesus. Então, ao invés de tentar corrigir o que está torto, tenta corrigir algo que você pode, que é você mesmo. Porque às vezes você está tentando mudar porque uma coisa incomoda em você, porque é algo que você não consegue entender, mas será que alguém também no passado não tentou fazer a mesma coisa com você, se amoldar algum interesse, alguma coisa? Então toda mudança que ela é feita baseada em pessoas e interesses pessoais, ela não prospera. Você pode ter conhecido uma pessoa, essa pessoa ela estava lá numa vida totalmente torta, sabe? E essa pessoa, você ajudou ela, você, sei lá, na tua cabeça, você ajudou ela a trocar de roupa, fez um corte novo de cabelo e não sei o que, e educou e pagou um curso e não sei o que, e encaminhou aquela pessoa, ela partiu e foi embora. O que você queria? Que essa pessoa ela fosse tua escrava? Que a vida inteira ela ficasse orando por você, falando, nossa, essa minha mulher, esse meu marido é muito bom, olha o que ele fez por mim. Você percebe por que a gente se afasta das coisas? Porque tem coisas que a gente não aguenta. Cobrança, só fica falando, só fica reclamando, só fica fazendo fofoca, sabe? Só fica com joguinho, só fica exigindo as coisas, se vitimizando. Isso é insuportável. Então, por mais que no começo você tenha a intenção de ajudar a pessoa e de alguma forma você ajudou, talvez você deveria ter gastado esse tempo sendo uma pessoa melhor e não sendo insuportável. E nós temos que tomar consciência, será que eu não sou insuportável? Porque você pode fazer tudo certo. Ou talvez você esteja tomado de Deus e outra pessoa tomada do diabo, e não é isso que ela quer. Sabe, então não tem como a gente simplesmente olhar as coisas e querer determinar qual é a razão. Eu sei de uma coisa, aonde tem Jesus, tem a verdade. Aonde não tem, tem mentiras, tem falsidades, tem pessoas buscando os próprios interesses e tá tudo bem. Nós pregamos a palavra para que todas as pessoas tenham a oportunidade de se arrepender mediante ao Espírito Santo. Então, no que depender de nós, façam o possível para viver em paz com todas as pessoas, mas até com meu ex-marido, com a minha ex-mulher, até com eles, até com a minha ex, qualquer coisa, até com ele, até com o meu ex-chefe, até com eles, até com o funcionário que me colocou no pau, até com eles, até com as pessoas que eu não gosto, que me ofenderam, até com eles, até com eles. Então olha que isso é um chamado que eu tenho que viver em paz com o possível. Será que eu estou vivendo em paz? Ou será que eu não estou buscando a justiça e os meus direitos? Então eu tenho que tomar muito cuidado, mas muito cuidado em observar os detalhes do dia a dia. Porque é muito fácil eu começar um dia orando a Deus e dando glória e acabar dentro de um supermercado ou dentro de uma loja agredindo as pessoas porque eu tenho direito. Porque eles estão na fila de preferencial e eu sou preferencial, porque pararam na minha vaga, então eu tenho direito. Porque me fizeram algo que eu não devia e eu tenho direito. Jesus não está dizendo que você não tem o direito, mas Ele está dizendo para você não fazer. A questão não é se o mundo te deu direito, se o homem constituiu uma lei, porque a lei dos homens a gente respeita, muitas vezes. A gente para num sinaleiro porque todo mundo parou e se eu cruzar eu vou ser multado. Eu passo devagar no radar porque eu vou ser multado. Então, se tem uma punição de alguma forma, aí eu respeito, porque senão eu vou ter algum tipo de prejuízo. Mas aparentemente a lei de Deus ela é flexível, né? Eu posso descumprir ela o tempo inteiro, que não vai vir um boleto para me pagar, não vai vir uma conta. Claro que vai vir. Vai vir aquela noite que você não conseguiu dormir. Vai vir aquele momento que vai ter um prato da comida que você mais gosta e você não vai ter fome. Vai ter aquele momento que você está ali com tudo para estar feliz e está numa tristeza e está numa amargura.
Então não pensa que não tem consequência a gente não servir a Deus, não, porque o tempo inteiro que você está sentindo na fossa, o tempo inteiro que você sente vontade de beber, de fumar ou de fazer alguma coisa para mudar os teus sentimentos, pode ter certeza que é um pecado que você fez e não se arrependeu. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Nunca se vinguem de ninguém. Independente do que as pessoas te fizeram, independente se você vai ficar com prejuízo ou não, independente se você acha justo ou não acha, se você merecia ou não merecia, se é certo ou se não é, se é isso ou aquilo, independente do que você acha, nós não temos o direito de fazer o mal. Se eu estou tomado a minha mente pelo Senhor, você acha que o Espírito Santo ele vai planejar comigo eu fazer mal para uma pessoa? Eu criar um perfil fake, entrar e ficar fazendo comentário, xingando as pessoas ou curtindo? Sabe, eu tentando enganar ou manipulando? Você concorda comigo que isso não vem de Deus? Iludir, enganar, ficar pegando filtro em foto e querer parecer o que não é, e ser o que nem mentindo, enganando, e sempre a mesma converseira. Sabe, tudo na sua vida são palavras e mentiras. Tudo é uma narrativa. Se preocupa demais com o que os outros pensam e o bem que você recebeu você é incapaz de reconhecer. Sabe, deveria pensar em você ao invés de pensar nos outros. É sempre a estética das coisas, é sempre achando o que você merece. Antes de você olhar quais são os seus direitos, veja quais são os seus deveres. E Deus está dizendo, não se vingue. Deus está dizendo, vivam em paz com as pessoas. Vigie o que você está dizendo. Pelo contrário, deixa que Deus seja quem dê o castigo. E eu sei que o castigo vem, talvez não da forma que eu pense. Porque nós, quando somos crianças e somos castigados, é na cinta, é na chinelada, muitas vezes é trancado dentro de um banheiro, dentro de um quarto. Não sei se hoje em dia tem-se ainda esse hábito com as crianças, mas Deus na palavra ele ensina que enquanto a criança é pequena é para castigar na vara. Se ela não obedece, se ela não tem você como uma autoridade. E castigar na vara não é arrebentar a criança, mas é colocar um limite. É mostrar que tem alguém que tem o poder, que ela depende, que ela tem que obedecer, que ela tem que amar. Senão, quando essa criança crescer, vai ser uma pessoa que você vai visitar ou numa cadeia, ou numa clínica de recuperação, ou daqui um pouco ela vai achar que ela não é da natureza que ela é e vai querer ir embora. Porque essa é a síndrome que nós fazemos. Quando Deus está perto e o pecado está dentro de nós, nós nos escondemos. É a mesma coisa que Adão e Eva fizeram. Nós estamos nus. E assim nós nos sentimos perto daqueles que podem nos corrigir ou trazer para a realidade. Ao invés de se arrepender, nós queremos essas pessoas sempre longe de nós. Então eu vou deixar que Deus castigue. Mas será que isso é apenas um desejo? Ou Paulo está citando alguma coisa das Escrituras? Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei e eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. O que é isso que ele está citando? Deuteronômio. Então foi o próprio Deus que instruiu as pessoas assim. Você está aprendendo com Deus? Você acredita no Senhor? Você tem Jesus como seu Salvador? Não se preocupe. No momento que tiver que vingar, Deus vai vingar. Mas se essa pessoa se arrepender, Ele vai perdoar. Então, da mesma forma que nós tivemos o perdão, e é justamente a frase isso, é perdoar ao invés de condenar. Nós também mereceríamos ser condenados por diversas coisas. Eu sei que nós queremos relativizar muitas vezes, querendo dizer, o que eu fiz não é tão complicado quanto o que aquela pessoa fez. Se a gente pegar os 10 mandamentos, independente, não honrar pai e mãe, é tão grave quanto alguém que tira a vida de alguém. Deus ele coloca todos os pecados no mesmo nível, porque se você desobedeceu independente do que você fez, era o diabo que estava na tua mente. E aqui está o ponto, Deus ele não está olhando o que você fez quando o diabo estava com você, mas por que o diabo estava com você. Não é assim que nós julgamos as pessoas muitas vezes? Essa pessoa ela não presta, mas eu não fiz nada. Não, mas você está com alguém que não presta. Nós condenamos as pessoas por quem elas estão, mas na hora de nós, não, nós queremos ser absolvidos pelas coisas que estão na nossa cabeça. E é sempre assim, condenamos a todo mundo, mas a nós não. Nós não usamos a mesma regra
da justiça. Então, tenho que viver em paz com todas as pessoas, não tenho que me vingar com ninguém, e eu sei que Deus, ele vai fazer algo a respeito. Mas façam como dizem as Escrituras Sagradas. De novo, Paulo vai citar mais uma vez as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Poxa, mas espera aí. Ele está falando para mim que se o meu inimigo, uma pessoa que não gosta de mim, se uma pessoa é definida como inimigo, é alguém que quer te destruir. Então você quer que eu trato bem uma pessoa que quer o meu mal? Exatamente, porque cada um dá aquilo que oferece. E onde está essa passagem? Provérbios. Então olha que ele citou 2 trechos totalmente diferentes e distantes para ensinar algo para alguém. E é assim que nós aprendemos, lendo a palavra de Deus, reconhecendo comportamentos que vêm da palavra de Deus. Se eu vejo uma pessoa agindo dessa forma, na hora eu vou saber, é Deus agindo nessa pessoa. Mas se você não conhece a palavra, como que você pode saber? Se eu deixo que Deus me vingue, quer dizer que eu sou um bunda mole? Quer dizer que eu sou um fraco, que eu sou um covarde? Não, quer dizer que eu sou uma pessoa abençoada, que eu estou tomado pelo Espírito Santo. Agora, para quem não conhece a Deus, o amor parece fraqueza, mas para quem conhece é a maior virtude. Porque assim o fará queimar com remorso e vergonha. Então olha que a mensagem que ele passou na atitude dele acabou explodindo na onde? Na cabeça dele. O que eu sempre falo? A primeira Bíblia que um ateu lê, ou que uma pessoa que não tem intimidade com ler, é a nossa vida. Você está ali brigado com a tua mulher, você está ali brigado com uma pessoa, você pode ter tido a razão, a pessoa está num quarto, você está lá no outro, trancado. Você faz um prato de comida, faz alguma coisa e leva para essa pessoa, e põe lá na cama, não precisa falar nada. Esse gesto já demonstra muito mais do que qualquer discurso, que qualquer coisa. Mostra que você se importou, mostra que você gastou o teu tempo para fazer alguma coisa na reconciliação, e não apenas ali ficou gritando, se vitimizando e saindo. Que é muito fácil você pegar suas coisas e dormir num sofá e dormir num lugar. Difícil é você perdoar. Só que se torna difícil porque nós não estamos com Deus. Porque quando nós paramos para pensar em tudo que Deus fez por nós, que nós não merecíamos, isso se torna muito pequeno. Então nós temos que parar de viver como crianças. Mas esse é o maior problema de todos. Nós chamamos o amor sem entender o que é o amor, sem estar pronto para amar. E queremos que dê tudo certo, como se dependesse apenas das pessoas, porque você deu isso, ou porque você fez aquilo, ou porque você não merecia. E o que é o pior, que eu acho de tudo, é porque o outro fez, você é obrigado a fazer. Porque todo mundo está fazendo, você vai ter que fazer. Sabe, a gente se aborda de situações. Teve uma certa época, o funcionário chegou, sentou na mesa e falou, você vai ter que me dar um aumento. Eu falei, mas por quê? Não, porque a minha mulher tá grávida. Eu falei, mas fui eu que fiz o filho? O que você vai fazer a mais pra você receber o aumento? Não, eu não vou fazer nada a mais, só preciso do aumento. Então, tipo, não é mais fácil? Ele falou, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Seria a recompensa de um trabalho melhor. Agora, ele jogar o problema dele dentro do meu colo e falar que eu sou obrigado a resolver? Ah, porque o outro... Sabe, a gente querer julgar as pessoas pelo que os outros falam, porque o outro falou, a culpa é tua. Mas o que eu tenho a ver? Os filhos não serão culpados pelos pecados dos pais, e nem os pais pelos dos filhos. Por que eu sou obrigado a ser responsável pelo que a minha irmã diz, pelo que meu irmão diz, pelo que meu... Eu não sou responsável. Sou responsável pelas minhas próprias palavras. Porque assim fará queimar de remorso. Então, mexemos na mente da pessoa através do nosso comportamento. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Então só vai existir pacificação se nós amarmos, se nós esquecermos o que aconteceu no passado e mostrarmos uma nova pessoa, para que essa pessoa possa reconhecer no meu comportamento que eu encontrei Jesus. Porque se eu continuar falando as mesmas coisas, acusando das mesmas coisas, é a mesma conversa o tempo inteiro, sabe? Parece que é um ciclo que se repete, não evolui, não tem sabedoria, não sai daquilo, porque é a ilusão que o diabo criou e essa pessoa não consegue achar um espaço. E é a palavra de Deus, através do arrependimento, que vai fazer isso. Se a gente continua lá em Lucas 6, versículo 35 a 37, a palavra do Senhor diz assim: façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles.
Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestam, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e para os maus. Tenha misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Então, quem está falando conosco aqui? Jesus. E ele começa dizendo, façam o contrário. O contrário do quê? A lei daquela época, o que tinha na Bíblia no passado, era a lei do olho por olho, dente por dente. Então, o que uma pessoa fez, você vai lá e devolve exatamente na mesma moeda e na mesma proporção. Então, aquilo que Jesus dizia para aquelas pessoas era algo diferente. Tudo que nós aprendemos com Jesus é algo diferente, não é o natural. O natural é você educar o seu filho, que se alguém bater nele na escola é para ele ir lá e dar um soco na cara da criança. E aí você ensina violência como se violência fosse justiça. E essa criança cresce batendo em todo mundo. Bate na mulher, bate na mãe, bate no pai, bate nos irmãos, mas não é feito de trouxa por ninguém. Então como que ele vai saber qual é o ponto do abuso? Ele não sabe, ele não consegue se controlar, ele não consegue conversar, mas pelo menos não apanha na escola. Você entende como uma instrução a uma pessoa que é uma folha em branco se torna uma arma na mão dessa pessoa? Ninguém está falando, olha, você é obrigado a apanhar, você é obrigado a fazer, mas existem formas. Se essa criança tivesse tomada pelo Espírito Santo dentro da escola, eu queria ver quem quer colocar a mão dela. Mas como ela não traz Deus de casa, como que ela vai ter Deus dentro da escola? E a gente acha que essa batalha espiritual é para adulto. Ah não, o diabo entrou no teu corpo quando? Qual foi a idade que o diabo pode entrar no corpo de uma pessoa? Qual é a idade que uma criança pode ser possuída a mente dessa criança? Ou é desde criança? Sabe, a gente tem que entender que é uma batalha. Não escolhe lado, não escolhe tamanho, não escolhe nada. Se a gente olha o rei Josias, 8 anos quando ele assumiu o trono. E foi um rei que serviu a Deus fielmente. Porque desde pequeno, desde criança, ele aprendeu quem era o Senhor. Agora adianta? Adianta? Não adianta. Não adianta. E aqui não é um momento onde nós temos tempo de lamentar. Ai, devia ter feito diferente. Devia, mas você podia ter feito diferente? O tempo que você viveu na escuridão, você podia ver? Não, não podia. Então, é daqui para frente. O que errou, o que fez, fez. É a mensagem do prato de comida com água. É daqui para frente. Então, Jesus está dizendo, amem os seus inimigos. Olha como ele disse a mesma coisa que Paulo disse. Só que quem copiou quem? Ninguém copiou ninguém, porque esse é o pensamento de Deus, ele já estava na Bíblia antes. Jesus só está dizendo a mesma coisa que já foi dito, só que de uma forma muito mais direta. Amem os seus inimigos e façam bem para eles. Se eu estiver com vocês, se eu estiver na cabeça de vocês, esse é o comportamento padrão. Se eu não tiver, é olho por olho, dente por dente. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. Então, se eu tiver que fazer o bem para alguém, eu não vou fazer o bem só para quem eu tenho certeza. Eu vou fazer o bem para qualquer pessoa. Se Deus colocou no meu coração para fazer, é para mim fazer. Aqui que é o ponto da coisa. A minha bondade tem que passar pelo crivo de mim. Ou obedecer a Deus é fazer sem questionar e sem pensar. Se Deus falou empresta, mesmo que essa pessoa não pague, não tem problema nenhum. Deus ele vai restituir, nós falamos sobre isso também, sobre abençoar a vida das outras pessoas, quem dá com alegria, quem obedece com alegria. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. O que é melhor? Você ganhar uma recompensa de Deus ou você emprestar R$100 e receber R$100? R$100 você não compra uma bênção de Deus, mas o teu gesto sim. Então percebe que as coisas que às vezes a gente é apegado, se você morresse hoje, elas ficariam no mundo. Se você morresse hoje, o cara não ia ter mais a obrigação de pagar a dívida. E você não ia receber nada 2 vezes, porque você poderia receber o dinheiro de volta, mas de Deus você não recebeu nada. Veja como é muito mais complexo às vezes do que a gente imagina. Não é só preto no branco. Você foi lá e jogou no tigrinho. Oh, ganhei. Mas
Qual o custo daquele dinheiro? O que aquele dinheiro que você vai comprar, de repente, a tua moto, a tua bicicleta, o teu negocinho, vai acontecer lá depois? Daqui a um pouco tem um acidente, alguma coisa, daqui a um pouco você tá ali empinando, ou tá ali dando tiro e tá ali na vida louca e pau. Eu sei que você quer trabalhar, eu sei que você quer ter as tuas coisas, que você quer conquistar, mas percebe que a todo custo você vai estar sem a proteção de Deus. Sem a proteção de Deus, sempre vai ter um carro, sempre vai ter um momento e sempre vai ter alguma coisa que você não vai conseguir fazer nada. Sabe? Então não adianta chegar lá a todo custo, nós temos que chegar junto do Senhor. E isso daqui também, para os espertos, não adianta chegar para a pessoa para você pôr os seus interesses. Nós não estamos falando de colocar a palavra para ela servir os meus interesses, porque quem usava a palavra desse jeito era o demônio. Mas é para mim essa palavra. É para mudar o meu comportamento, não é para convencer uma pessoa, pai, você precisa me emprestar, tá vendo? Ó, Deus está falando para você não é cristão. Tipo, esse tipo de coisa, esse é satânico, sai para lá, Satanás. Arresta-se. Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e para os maus. Então Deus, ele não julga as pessoas. Você sabe por que Deus trata dessa forma? Porque Deus tem misericórdia. E o que é misericórdia? O que significa essa palavra? Ela é estranha. Vem de miséria, de miserável. Deus, ele está olhando aquela pessoa e ele sabe que ele é um miserável. Córdia, coração. Miserável de coração. É uma pessoa que não tem alma. É um pobre de espírito. Então, Jesus, quando ele olha as pessoas, ele entende a miséria. Quando você vê uma pessoa que não tem Deus, lembra que ela é uma miserável, que ela vai tentar extrair as migalhas de amor das pessoas, que ela precisa de coisas, que ela precisa de atenção. É um mimado. Ai, tem que ser eu, se não for eu. Perde e fala, não, o importante é competir. O importante é nada. O importante é a gente servir a Deus, o importante é a gente amar, o importante é a gente perdoar. Isso é o importante. As coisas desse mundo são só vaidade. Sabe, tem que parar com essas coisas. Tenham misericórdia dos outros. Aprendam a ver a miséria que os outros vivem. Assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Eu também fui um miserável. Eu também fui um miserável. Se você ainda não se arrependeu, não se entende pecador, isso vai parecer pesado. Não, eu sou bom. Eu não faço a mesma coisa que os outros fazem. Não, eu sou bom. Não, você é um miserável. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Se eu quero condenar os outros, quer condenar? Tá bom, pode condenar. Deus vai condenar vocês. Você quer julgar os outros? Deus vai julgar vocês. E todo julgamento tem uma punição, tem uma sentença. Então você quer receber já a tua sentença? Continua julgando os outros. Continua condenando os outros, continua tentando adivinhar, porque tem gente que é mãe de nada. Não, você disse isso por causa disso, não, você fez isso por isso. Ele adivinha pensamentos e sentimentos. Nossa, ele sabe, eu não sei, talvez se você sabe que é a mãe de Ná, mas quando eu era criança, tinha uma senhora que ela fazia previsões de quem ia morrer, quem ia viver, o que ia acontecer, e ia na televisão e falava, era o porta-voz e a gente ficava ali olhando aquelas loucuras. E se a gente olhar a Bíblia pelo olhar mais frio, você vai olhar que Deus, ele fazia profecias. E o que isso significava? Que muito tempo atrás ele dizia algo que ia acontecer lá na frente, para a gente saber que aquilo que quem tinha dito, aquilo estava junto do Senhor. E é assim que a gente mede se um profeta ou se algo vem de Deus ou não. Se aquelas coisas elas acontecem realmente. Não acontecem se ela põe prazo ou põe as coisas, entendeu? Então sempre tem que olhar. Eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Se for para mim receber algo, eu recebo diretamente de Deus na palavra, através dos meus sentimentos, através do meu coração. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Veja como Paulo e como Jesus diziam as mesmas coisas. Paulo estava tomado pelo Espírito Santo. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, se você for evangelizar alguém e é uma pessoa que minimamente passou pelo processo de arrependimento, os teus conselhos vão ser iguais ao de Paulo ou de Jesus. Da mesma forma que o devocional que nós fazemos tem os mesmos conselhos e as mesmas palavras e a mesma forma de pensar, porque é o Espírito Santo. Porque eu não tenho interesse nisso daqui, no sentido de financeiro. Eu não estou aqui tentando te convencer para você ir na minha igreja, porque lá você vai me dizimar. Eu não estou aqui pedindo like, nem curtida para você, nem nada. Se você sentir que você gostou,
beleza, mas é se sentir. Os nossos sentimentos têm que fazer. Porque se isso tiver que crescer, quem vai fazer crescer é Deus. Não sou eu, não preciso ficar aqui gastando, ao invés de gastar tempo pregando a palavra, que é o que carece o mundo, eu gasto tempo aqui pedindo engajamento. Se você sentir, você compartilha. Se você achar que merece, que isso pode ajudar alguém, ajude alguém. Tá? Você não está me ajudando, você está ajudando a pessoa, você está levando a palavra, você está levando o pensamento. Tá? Por isso que eu não me importo. Se você pega a frase, tira o meu nome, pode compartilhar. Se você pega a música e compartilha, pode compartilhar. Pode fazer o que você quiser com essas coisas. Isso é instrumento de evangelização. Isso daqui não é para ganhar dinheiro, não é para fazer livro, não é para fazer nada. É para ajudar as pessoas a encontrarem o Senhor. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. E nós temos muitos pecados para serem perdoados. Se eu não perdoo as pessoas, se eu não perdoo a minha história, se eu não perdoo os que erraram, aqueles que estavam com a mente tomada pelo diabo, aqueles que vivem em miséria, como que eu posso receber o perdão de Deus? Se eu quero condenação para os outros, eu estou querendo condenação para mim. Porque eu cometi as mesmas coisas que aquelas pessoas cometeram. Se achando certo ou errado, justo ou injusto, é a mesma coisa. Quando o Senhor está em nosso coração, preferimos perdoar a condenar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te mostrar a verdade. E a verdade é que todos nós somos pecadores, que todos nós erramos, como nós falamos ontem, que todos nós estamos destituídos da graça e da glória de Deus, e que nós dependemos de Jesus, para que os nossos pecados eles sejam perdoados, e dependemos também de querer e ter a vontade de servir a Deus, de obedecer ao Senhor, de buscar o Senhor, de louvar o Senhor. Escute os louvores, leia a palavra de Deus, testemunhe, mude a tua vida, não tenha medo de perdoar, não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha de dizer que Jesus é o seu Senhor e que você é um servo do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.